Esse atendimento foi de uma amiga nossa, que é também uma trabalhadora do Ohana Espiritualista e que é terapeuta e tem uma mediunidade assim absurda. Muito forte. Ela acabou de entrar no Ohana Espiritualista, na turma de novatos, e já chegou. Parecia que trabalhava lá há 4 anos, desde que o Ohana foi fundado. Já chegava captando, já chegava trabalhando com a gente, ajudando muito. E assim, uma captação de campo extremamente refinada. Ou seja, um dom incrível. E o que ela veio buscar o atendimento? Que ela vem assistindo aqui os relatos pra gente. Um beijo. Vem assistindo aqui os relatos e ela já estava se programando para fazer esse atendimento. Quando houve a oportunidade, ela ligou e marcou. E o principal queixa era a prosperidade não estava vindo da forma como ela queria. Então, ela trabalhava no emprego formal de gestão e nas horas vagas como terapeuta holística. Ok. Quando a gente fez a abertura do campo, a gente percebeu um registro de perda, uma cobrança espiritual obsessiva muito forte e uma maldição familiar. Essa maldição familiar era algum familiar que decretou que dinheiro que não viesse sofrido e suado era maldito. E aquilo reverberou no DNA dela. Além disso, a gente percebeu que o grau de obsessão, dado o potencial espiritual dela, era tão grande que estavam gerando obsessões em outros fractais de alma, através de processo de abdução, extração do material genético dela para estudar o DNA, porque o DNA dela era completamente distinto. Que foi o que vai acontecer depois, porque esse atendimento foi uma loucura. Esse atendimento durou 3 horas, só para vocês terem noção. Então, quando ela buscou Robson, né, Robson? Ela estava querendo entrar numa sociedade iniciática, não era? Iniciática. E aí ela ia fazer a cerimônia na quinta, isso era numa terça-feira. E aí ela falou, Robson, eu tô num processo de fazer uma iniciação. Eu vi no campo dela já que tinha iniciação. Eu falei assim, tem certeza que você vai fazer a iniciação, porque a partir do momento que você faz a iniciação, você faz um acordo, um contrato. Contrato com aquela egrégora. E aí a sua mediunidade já é comprometida para aquele local e fica fechado, o dogma. Então, aí ela falou assim, por isso que toda vida que era agendada para eu fazer não dava certo, porque os mentores segurando, né? Segurando para aquilo não acontecer. Vocês imaginam? Ela relatou pra gente que tinha muito medo, porque ela via espírito desde criança, igual tá vendo pessoa normal, não sabia se era real ou se não era. Pra vocês verem o nível de mediunidade, como o DNA dela era diferente. E aí o que aconteceu? Quando a gente abriu as linhas temporais, Robson foi captando uma linha em que ela tinha sido iniciada nessa sociedade secreta e tinha fechado a mediunidade e deturpado todo o processo encarnacional com os dogmas. Ele captou outra linha temporal onde ela estava numa egrégora religiosa, que o Robson viu até o livro, que essa egrégora existe na nossa linha temporal, mas a gente não conseguiu identificar como era o nome disso, o Robson já viu em algum lugar. E aí, o que a gente percebeu? Um quadro de obsessão gravíssimo. O pessoal das forças contrárias, que a gente conhece, não deixava ela em paz. Não deixava em paz porque quer estudar o DNA dela. O processo é tão grave, de abdução do DNA dela, que estava indo para vários laboratórios em vácuos interdimensionais para estudarem tanto a codificação espiritual dela, que era diferente, então desde a mônada dela ela tem uma codificação distinta, quanto para estudar o DNA dela para gerarem híbridos com superpoderes paranormais a partir da mediunidade dela. E aí o que aconteceu? Veio um comandante do comando Draco Centurião e que criou um clone dela em uma bolha d'Aka para poder, por 28 dias, ocultar o endereço vibracional para ela poder ter paz. Porque era tanta abdução no campo dela que ele precisou dar essa trégua para ela, criando um clone numa bolha d'Aka e ocultando a assinatura energética, desviando o processo dos implantes e dos processos obsessivos de abdução para aquele clone. Fizemos a limpeza do campo, fizemos todo esse trabalho energético e em um determinado momento abrimos para o processo de cooperação com os mentores. E aí aconteceu algo que nunca aconteceu antes, que é aí que o negócio foi assim, estratosférico. Por isso que durou 3 horas de atendimento. Acoplou uma consciência no Robson. E essa consciência não conseguia falar. E se comunicando por gestos. E eu tentei. Aí criei interface de aparelho fonador, interface de comunicação. Fui abrindo o chakra coronário do Robson e fui fazendo a apometria no Robson para conseguir passar alguma coisa. E essa consciência só falava desse jeito. Só conseguia falar assim. Porque era um nível tão sutil, a dificuldade de comunicação tão grande, o corpo do Robson, o canal não conseguia.
À medida que aquela energia foi sendo assentada e sintonizada no Robson, essa consciência reacoplou e conseguiu explicar o que viria a dizer. Aquela consciência era uma mônada de 72D, que fazia parte da egrégora matriz dela, que estava num quadrante do braço de Órion. Aí. E essa mônada, essa rede neural cósmica, fazia parte da egrégora dela, que vinha com uma missão. A missão dela era trabalhar a liberação de traumas na memória celular. O que é que aconteceu? Essa consciência ia falando numa cadência bem devagar e explicando que ela vinha de uma mônada que tinha os códigos genéticos de todas as raças que estavam no braço de Órion, para que ela, ao encarnar no processo terrestre, ela tivesse a capacidade de entender e manipular todos os códigos genéticos. E ela ficou muito surpresa, porque desde criança ela queria ser engenheira geneticista. Ela sempre teve isso. E ela sempre, como ela tem uma mediunidade, tudo que a gente falava, ela abriu os olhos, porque ela já meio que ressentia, sentia, já tinha pequenas pontas soltas desse processo de missão. Quando essa consciência foi canalizando no Robson, mas ainda numa cadência lenta, o Robson foi esgotando a vitalidade dele e foi caindo. Quando o Robson começou a cair e ela tentando sustentar ele também, o meu corpo começou a adormecer. Minha vista foi escurecendo e eu, entrei em canalização. E foi aí que eu, como eu sou consciente, eu consigo receber, transmitir e lembrar mais ou menos o que foi passado. E aí desceu aquele bloco de informações e aquela mesma consciência que não estava mais conseguindo falar através de ti, por tu ser inconsciente, transferiu para o meu coronário. E aí começou... Depois de 3 atendimentos, o corpo não tinha mais como. Exato. E aí foi pra mim. E aí ficou o Robson caído pro lado e ela segurando o Robson e eu aqui em transe canalizado do outro, ela me segurando. E aí desceu a informação. A informação era o seguinte: essa amiga nossa é um fractal da Ordem Lanonandek e veio de uma mônada matriz que foi criada dentro de um projeto da Ordem Santa Esmeralda com um grupo de genomas dentro do braço de Órion. E que ela, como engenheira geneticista cósmica, ela veio com a missão de compreender a ressonância dos traumas vividos na memória celular dos corpos da Guerra de Órion com os traumas vividos no ciclo encarnacional terrestre. Então ela estuda o mapeamento dos traumas do corpo criogênico com os traumas da linha encarnacional terrena e como desarticular essas travas, crenças limitantes em nível de memória celular no corpo físico e também por ressonância libertar o corpo criogênico dessas frequências para propiciar uma ascensão total da alma. Então ela vem com um exímio estudo de quais são os bloqueios, traumas de mortes traumáticas, de perdas de familiares que ressoam também com traumas de destruição de planetas no braço de Órion. Foram trilhões de almas que foram aniquiladas no processo da Guerra de Órion. Dezenas e dezenas de estrelas e centenas de planetas desintegrados em todo o conflito no fluxo temporal da Guerra de Órion. Então tem muito trauma, muita dor e muito sofrimento. E isso reverbera para o entrelaçamento quântico no corpo criogênico e no corpo físico aqui da Terra, dentro da matriz de controle, no corpo astral. Então ela vinha com um estudo de um mapeamento de como desenvolver tecnologias espirituais e tratar diferentes consciências com diferentes traumas e com diferentes genéticas espirituais. E por ela ser um fractal da Ordem Lanonandek, ela tem dons psíquicos espirituais que outras pessoas não têm. Então os fractais dessa ordem têm mais poder mental, espiritual, físico, né? São almas que têm uma codificação espiritual distinta, por isso que ela era tão estudada, porque além do corpo físico dela vir com o DNA preparado, o código genético espiritual dela é de interesse da Ordem do Dragão Negro. Porque a Ordem do Dragão Negro tem interesse especial em mônadas que têm codificações distintas, espirituais distintas. Então não tinha como meu amigo Robson trazer essa informação tão detalhada. Então a consciência baixou em mim, acoplou em mim, e eu fiquei igual uma máquina, ela me segurava, porque quando eu ficava falando bem rápido, ela segurava em mim para eu baixar a frequência da fala. E aí, terminou eu caindo num canto, o Robson caindo pro outro. Enfim, caímos todos. E caímos todos no atendimento. Foi nocaute total, mas bom, foi um nocaute positivo. Pelo menos foi por uma consciência espiritual de um nível muito elevado que canalizou na gente. Então não foi por obsessores, né? Foi por overclock, over delivery. Uma overdose de energia. De mônada essencial. Exatamente. Então foi um atendimento incrível, foi liberado todos esses processos. Ficou claro que ela precisa desenvolver um plano para que ela possa migrar para as terapias.
ela também é uma consciência patriarca, então ela também lê linha temporal, presente, passado, futuro, que ela poderia oferecer serviço como terapeuta. Então, assim, os caminhos dela como terapeuta eram os melhores do possível. Precisa apenas ela acreditar, co-criar e realizar. Porque ali sim tem um potencial de transformar muitas linhas temporais. Então, esse foi o atendimento de uma canalização da Rodelano Nandek, que veio em simultâneo para mim e para o Robson, para poder passar as orientações de desenvolvimento espiritual de uma grande amiga nossa, uma trabalhadora da egrégora urbana espiritualista. Um grande abraço a todos. Tchau.